Amada igreja, receba a graça e a paz do Senhor Jesus. Bendito seja o Rei da Glória. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 a 24. 18 a 24. Os irmãos da mesa de som, por favor, dá uma melhoradinha aqui no retorno para nós, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 24. Quantos encontraram? Diz amém. Leamos então a palavra do Senhor. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, igreja? Fecha os teus olhos. Senhor, na qualidade de barro, pó e cinza, me coloco na tua presença agora, Senhor, e eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito venha falar conosco nesta noite, que o Senhor nos abra a tua palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, aquilo que está no teu coração, para o coração da tua igreja. Ó Deus, anula a minha carne, Senhor, mas que a tua glória, Senhor, a tua presença, o teu Shekinah, Senhor, venha atuar no nosso meio nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz amém. Podeis assentar dando glória a Deus e aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, amada igreja, é um privilégio para nós nesta noite estarmos aqui para participarmos da Santa Ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos na comunhão para participar da ceia, da mesa do Senhor. E Deus tem algo especial para nós nesta noite. Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, e eu quero dizer a você que o Espírito de Deus ministrou forte ao meu coração, para trazer uma palavra para a igreja nesta noite. Bendito seja o Rei da Glória. Que o Senhor quer que nós voltemos o nosso amor, voltemos ao primeiro amor, voltemos o nosso coração para buscar ao Senhor Jesus, e buscar a Ele em primeiro lugar. Levante a sua mão comigo e diga comigo assim: em primeiro lugar, o reino de Deus; em primeiro lugar, o Senhor Jesus na minha vida. É verdade isso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Em primeiro lugar, o reino de Deus; em primeiro lugar, o Senhor Jesus em nossas vidas. E meditando na palavra, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, a igreja da cidade de Corinto. Era uma igreja poderosa, era uma igreja grande, uma igreja que crescia poderosamente, era uma igreja cheia dos dons. Se você for estudar no livro de Coríntios, você vai ver uma igreja que não faltava a operação do Espírito Santo, uma igreja dos dons, uma igreja também que tinha homens, doutores, homens, era uma igreja idônea, uma igreja que tinha o pé no chão. Se você for analisar o capítulo todo primeiro, aqui de 1 Coríntios, você vai ver que a igreja de Coríntios, de tanto que ela cresceu, de tanto que Deus abençoou esta igreja, de tanto poder de Deus que operava nesta igreja, a igreja começou a se faccionar. Tinha 4 grupos dentro desta igreja, que seguiam a 4 homens, e que queriam que 4 homens fossem os seus líderes. Primeiro era o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas e o grupo de Cristo
Cristo, está no capítulo 1, verso 12, a igreja estava dividida. Alguns queriam uma igreja mais fundamentalista, outros queriam uma igreja mais teóloga, outros queriam uma igreja mais pentecostal, e outros queriam uma igreja rebelde. E pasmem vocês, meus irmãos, que o grupo que queria a igreja mais na rebeldia, era o grupo que se dizia: nós somos o grupo de Cristo, porque eles diziam: para nós não tem pastor, nosso pastor é só Cristo, para nós não tem líder, o nosso líder é só Cristo. Mas Jesus não estava mais com a igreja de Corinto, ele já tinha sido arrebatado, já tinha ido para a glória, e ele deixou líder para liderar a igreja. Mas esse grupo rebelde dizia: não, o nosso pastor é só Cristo. Então a igreja estava faccionada, e o apóstolo Paulo, quando visita a igreja de Corinto, ele detecta esse problema. Graças a Deus, a igreja de Canaã não é uma igreja que está dividida, repartida. Nós não temos grupos, não é, meus irmãos? Nós somos um corpo unidos na presença do Senhor. Não somos um grande povo só reunido para cultuar a Deus, mas somos um povo unido na presença de Deus. Você diz amém comigo? Você igreja evangélica, o panorama da igreja, principalmente a igreja brasileira. As igrejas hoje que o povo mais lota, que o povo mais procura, é onde se fala em milagres. Eu quero dizer para você que eu não sou nada bobo, e que eu também acredito em milagres. Eu não estou fazendo apologia, eu não estou falando contra milagres, eu não estou falando contra o poder de Deus, porque senão iria contra o que nós acreditamos e pregamos. Eu também preciso de milagre, e creio em milagre, mas irmãos, Jesus está acima do milagre. Jesus está antes do milagre. Quantos podem dizer amém comigo? Então existe uma linha teológica que o povo hoje está atrás de milagre. Aonde aconteceu o milagre, Jesus está lá. Aonde está acontecendo alguma coisa, está caindo uma faísca de fogo, Jesus está lá. E nem sempre é assim. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó: nem sempre é assim.
Por que nem sempre é assim? Porque você pode ir até procurar no meio espírita, que você vai ver pessoas contando milagres, você vai ver pessoas contando maravilhas. Você pode ir no meio idólatra, onde o povo beija o pé de santinho lá e reza, você vai ver com pessoas encontrando milagres, falando, testemunhando milagres. Mas irmão, o milagre só é verdadeiro, o milagre só é verídico, que veio do céu, que veio do trono de Deus, quando ele é através de Jesus de Nazaré. Quando ele é através de Jesus, então o céu diz amém. Esse testemunho é verdadeiro, pode testemunhar. Eu quero profetizar na tua vida que nenhum espírito de engano tem poder sobre a tua vida. Quando Deus diz é, e quando Deus não é, não é. Meu irmão, esta semana Deus vai tomar a tua mão e vai direcionar o teu caminho. O Espírito de Deus está dizendo que vai tirar a gente da confusão, do engano. O Espírito de Deus está dizendo que vai Deus bater o martelo na tua vida esta semana. Deus vai desembaraçar os teus passos, porque o nosso Deus perfeitamente desembaraça todos os nossos caminhos. Bendito seja o Rei da Glória. Mas tudo que o Senhor fizer é para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Diga, é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, no tempo do Senhor Jesus, em Marcos capítulo 8, versos 11 a 12, você pode anotar e depois você lê, diz assim, os fariseus, depois que Jesus operou a segunda multiplicação dos pães e alimentou 4.000 homens, os fariseus saíram e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E ele suspirou, Jesus suspirou profundamente em seu espírito e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Em João capítulo 4, verso 48, na cura do filho de um oficial do rei, mandaram uma pessoa até Jesus, para que ele fosse à casa do oficial do rei, para curar o seu filho que estava enfermo. E Jesus ordenou a palavra e disse, o seu filho vai ser curado, o seu filho vai receber. Mas antes Jesus disse, se não virdes sinais, milagres e prodígios, de modo algum crereis. Olhe para cá, meu irmão. O judeu já lutava em acreditar no Evangelho, já lutava em acreditar em Jesus desde o começo. Jesus já estava aqui operando no meio deles, e eles queriam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais os milagres. Meus irmãos, olhe para cá, nós não podemos nos tornar um crente mal acostumado, um povo mal acostumado, que Deus faz cair fogo do céu, isso é normal, é pouco, eu quero mais. Deus salva alguém, diz, isso é pouco, eu quero mais. Deus cura o enfermo, isso é pouco, eu quero mais. Deus ressuscita o morto, isso é pouco, eu quero mais. Meu irmão, mas para ir para o céu, a carteirinha do céu, o passaporte do céu, não é milagre. O passaporte do céu é através do sacrifício do sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Há pessoas que andam atrás do milagre, por causa do milagre acabam se perdendo e acabam se confundindo na sua fé. Então uns buscam sinais, outros buscam sabedoria. Havia uma fé no meio dos gregos que Platão, Sócrates poderiam ser o Messias de Israel, porque eram filósofos, eram homens sábios, eram homens que podiam arrastar multidão através da sua oratória, da sua palavra. Mas quando Paulo está dizendo aqui, ele diz, nós não estamos pregando para que vocês creiam em sinais, nós não estamos pregando para que vocês creiam em sabedoria, mas nós estamos pregando a Cristo crucificado, que Ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Diga comigo assim, sem Jesus não tem nada. Meu irmão, em Marcos capítulo 16, verso 16, 17 diz, quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os serpentes, expulsarão os demônios, em nome de Jesus. Então, antes de querer o milagre, nós temos que crer no nome de, meu irmão, em nome de Jesus, você tem que expulsar demônio, amém? Quantos creem que Deus pode te usar para expulsar demônio?
Em nome de Jesus você pode falar novas línguas, amém? Quantos creem que Deus pode usar você e falar novas línguas? Em nome de Jesus você pode profetizar, amém, meu querido? Quantos creem que Deus pode pôr uma palavra profética, uma palavra de sabedoria na tua boca e Deus pode usar você? Quantos creem nisso? Mas antes do milagre, é você crer no nome de Jesus, amém? É no nome de Jesus que os enfermos são curados, e nesta noite Deus vai curar enfermos nesse lugar, é em nome de Jesus, é no nome de Jesus que as vidas são libertas, e nesta noite Deus tem libertação para dar. Você crê nisso? Levante a tua mão e diga glória a Deus, bendito seja o Rei da Glória. Mas irmãos, Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Olhe para cá, hoje em dia a igreja que pede sinais, 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 está inclinada a adorar homens. Existe até ministérios, isso já é moda nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil também. E antigamente as igrejas eram assim: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Batista, Primeira Batista, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana. Agora hoje em dia os homens estão mais importantes do que a igreja. Ministério Pastor Rogério Pardini, ministério fulano de tal, ministério ciclano de tal, e os homens vão e dizem, você é crente? Eu sou do fulano de tal. Eu quero dizer para você, que você não foi chamado para profetizar nome de homem nenhum na terra. Você não é propriedade do homem, você é propriedade do Senhor Jesus de Nazaré, bendito seja o Rei da Glória. Você congrega na igreja Canaã sim, mas você é de Jesus. Quando ele vier arrebatar a igreja, meu irmão, ninguém vai subir com a carteirinha, ninguém vai subir com a bandeirinha. Lá só vai entrar quem for salvo, remido, lavado, comprado no sangue de Jesus. Tem alguém aqui que é remido, lavado, salvo, comprado no sangue de Jesus? Então você é salvo no nome de Jesus, bendito seja o Rei da Glória. Meus irmãos, por outro lado, os gregos, vamos traduzir para os nossos dias. Os que buscavam sinais era uma linha da igreja pentecostal, e os que buscavam sabedoria era uma linha da igreja mais teóloga, mais letra, mais sabedoria dos estudos, não é? Tanto é que eles queriam os filósofos na igreja. Bendito seja o Rei da Glória. Paulo, certa vez foi chamado no Areópago, é um lugar em Atenas, onde os homens, doutores, filósofos discutiam a lei, discutiam religião, discutiam várias coisas da sociedade, e eles chamaram Paulo e começaram a interrogar Paulo. E quando Paulo falou acerca da ressurreição dos mortos, eles brecaram e disseram, não, isso é muito para nós. E a Bíblia diz que eles começaram a zombar de Paulo, e disseram, olha, quanto a isso, nós vamos te ouvir depois. Olhe para cá, você conhece alguém assim, que quando você começa a pregar o evangelho para ele, o negócio começa a estreitar, ele não tem como sair fora, ele diz assim, ó, vamos parar por aqui, deixa isso para depois, a gente termina essa conversa depois. Você conhece alguém que foge da palavra quando você quer evangelizar? Alguém você conhece? Você já viu alguém fugindo da evangelização, zombando, entrando pelo caminho da zombaria para não ter que dar o braço a torcer, que você está falando a verdade? Mas eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que a palavra que sair da tua boca, quando você for anunciar o evangelho, ela vai ser uma espada afiada. Meu irmão, a pessoa pode até zombar, desacreditar, mas vá falando da palavra, vá evangelizando, porque a semente vai ficar guardada lá, e vai chegar uma hora que essa semente vai germinar e vai nascer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos podem crer nisso? Levante a tua mão e diga glória a Deus. Mas esta corrente na igreja de Corinto estava querendo muita sabedoria, muita sabedoria. Em 2 Timóteo, Paulo também fala a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, diga doutores,
conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olhe para cá, irmãos, isso não é um problema de 2000 anos atrás, ó, não sei quantos mil anos atrás, da igreja de Corinto. Isso é um problema dos dias de hoje, dos nossos dias. Nós temos uma corrente de evangélicos hoje, que são os crentes que cansaram da igreja, não querem mais congregar. São os crentes do cafezinho com Cristo, onde eles se reúnem na casa de alguém, vai tomar o café de manhã, fala que Jesus é bom, Deus existe? Acho que existe, então Deus é bom, né? Deus é bom, vamos tomar café e vamos embora. É uma linha que está se infiltrando no meio da igreja de Cristo, onde as pessoas dizem, congregar não é mais importante, ser pastoreado não é mais importante, participar da Santa Ceia não é mais importante, frequentar um culto de oração não é mais importante. Daqui a pouco, pasme os senhores, mas vai ter gente recebendo a ceia em casa, pela internet. Você vai poder pedir a ceia e vai receber a ceia em casa. Só que eu quero te falar uma coisa para você: o computador não faz você entrar na comunhão com Deus, o computador não faz você sentir a presença de Deus, o computador não faz o Espírito de Deus te tocar. Irmãos, cuidado. A palavra que Deus mandou eu trazer hoje para a igreja é que a igreja fique vigilante, que a igreja fique esperta, porque o inimigo está se levantando para querer passar rasteira na igreja. Fica esperto para que você não caia nos ventos de doutrina. Quantos estão me entendendo? Levante a mão e diga glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 9, diz assim, Paulo também falando para a igreja de Colossenses: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crendo em ações de graça, tendo cuidado. Olha, diga comigo, cuidado. Cutuca o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó, cuidado. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, cuidado com os ventos de doutrina que andam por aí. Bendito seja o Rei da Glória. Nós temos que buscar os sinais de Deus, poder de Deus, amém? Nós temos que buscar a sabedoria de Deus, temos que buscar a sabedoria de Deus, amém? Mas o nosso amor aqui no nosso coração tem que estar em primeiro lugar, a nossa comunhão com Jesus, amém, meus queridos? Amém, comunhão com Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava falando isso porque a igreja de Corinto era uma igreja poderosa, mas ela estava quase se desviando da verdade, ela estava quase se desviando da vontade verdadeira de Deus, para que uma igreja viva na sua presença, amém, meus irmãos? A comunhão do crente com Jesus é mais importante do que você dizer que Deus usa você em algum dom espiritual. A comunhão de Deus, da igreja para com Jesus, é mais importante do que você dizer, eu tenho um diploma de teologia na parede da minha casa. A comunhão do crente com Jesus é mais importante do que você dizer, eu tenho autoridade e expulso demônios. Mas certa vez os discípulos chegaram para Jesus, disseram, mestre, sabe o que aconteceu? Nós saímos por aí em teu nome, expulsando os demônios, e os demônios nos obedeciam, eles subjugados ao teu nome, eles saíam dos corpos. E meu irmão, aqueles homens que libertaram um monte de gente, ficaram esperando o que Jesus ia falar, e Jesus disse assim, não alegrai-vos, porque vocês têm autoridade para expulsar demônio, mas fiquem alegres antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? Não adianta expulsar demônios se você tem dúvida da sua salvação.
Não adianta querer ficar profetizando se você não sabe onde anda. Não adianta querer ficar ripa para lá, para lá e para cá, se você não tem certeza da tua fé. Primeiro a nossa comunhão com Cristo. Bendito seja. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Se você buscar o Senhor, irmão, o resto vem de lambuja, o resto vem acompanhando, e os sinais acompanharão os que creem, em meu nome e em meu nome. Tem alguém aqui que ainda crê no nome poderoso do Senhor Jesus? É no nome de Jesus que a porta vai abrir, é no nome de Jesus que você vai vencer o inferno, é no nome de Jesus que a resposta vai chegar, é no nome de Jesus que o milagre vai acontecer, mas é no nome de Jesus, e para a glória do nosso Deus. Quantos podem dizer glória a Deus comigo? No verso 23 de 1 Coríntios, se você não fechou a Bíblia ainda, está escrito assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Diga, escândalo para os judeus. Meus irmãos, por que escândalo para os judeus? Vocês sabem que o judeu esperava o Messias da família real, ou de uma família sacerdotal, ou de uma família militar, ou de uma família política. Aí vem o Messias nascer em Belém de Judá, dentro de uma manjedoura, de pai e mãe pobre, humilde, porque a riqueza de Deus não está no barro de vaso, o ouro está por dentro. A riqueza de Deus é mais profunda do que os olhos humanos podem contemplar. Bendito seja o Rei da Glória. Mas os judeus, quando olhavam o filho de um carpinteiro, o filho de José com Maria, esse não pode ser o nosso Messias não. E ainda para terminar, 3 anos e meio de um ministério bombástico, onde ele operou milagres, onde ele operou maravilha, ele ressuscitou mortos, bendito seja o Rei da Glória, e salvou muita gente. No fim de 3 anos e meio, ele morre a morte de cruz. E para o judeu, a morte de cruz era maldição. Para o judeu, a morte de cruz era vergonha. Em Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aquela cruz era nossa. Diga comigo, aquela cruz era minha. Você tem certeza? Fala com mais fé. Aquela cruz era minha. Mas ele tirou aquela cruz de você. Ele tirou aquela cruz de nós e disse: eu vou no lugar da minha igreja, eu vou no lugar da minha noiva. E ele se fez maldição por nós. Dá para você entender o que é isso? Bendito seja o Rei da Glória. Mas os judeus não puderam compreender. Então era escândalo para eles um homem que morreu na cruz ser reconhecido como Messias. Para o grego era loucura. Por que era loucura? Porque a mensagem de Jesus era simples. Ei, crente, olhe para cá, já vou terminar. A mensagem de Jesus era simples. Ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus gostava de falar no meio dos pobres, Jesus gostava de falar no meio de pecadores, Jesus gostava de falar olhando para as crianças, Jesus gostava de falar no meio do populacho, do povo humilde, do povão, como nós dizemos hoje. Jesus estava sempre no meio do povão. E quando ele era levado para o meio dos doutores, para o meio dos bambambam, era só para descer a ripa neles, para mostrar para eles o erro deles, para mostrar para eles o pecado deles. Muito ao contrário do que doutores do evangelho de hoje, que descem o pau na igreja, o pau sentar sobre a igreja, mas quando se reúne com os ricos e poderosos, oh, não tem problema, meu querido, você está adulterando, mas isso não é adultério, é um probleminha. Não tem problema. Você gosta de uma droguinha? Não, mas não tem problema, isso não é pecado, isso é um probleminha, né? Mas para o crente na igreja, humilde, pequeno, simples, singelo, assalariado, o pau senta.
Mas irmão, Deus vai pedir conta desses pastores que deem 2 pesos e 2 medidas, que para o crente não existe, para o crente rico não existe pecado, mas para o pobre vive subjugado, jugo de homem, mas você está livre, você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Não tem jugo sobre você, porque você foi liberto por Cristo na cruz do Calvário. Bendito seja o Rei da Glória. Mas irmãos, isso não é um problema do século, no primeiro século, na primeira igreja, a igreja primitiva, não. Isso é um problema de hoje. Eu e o pastor Anderson conhecemos uma irmã, que de tanto procurar milagre, 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 ela foi a um pastor da televisão, e eu não vou citar o nome aqui, porque eu tenho ética, e ela deu 20 mil reais para poder entrar no gabinete do pastor e orar com ele 2 minutos. Enferma, com câncer, entrou doente e saiu doente. Sabe por quê? Porque não é o homem que cura, é Jesus que cura. E Jesus não cobra dinheiro para curar ninguém. Jesus não cobra dinheiro para atender ninguém. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui. Jesus não paga para estar no meio dos grandes. Ele entra e sai a hora que Ele quiser. E quando o Espírito de Deus desce sobre você, você é assim também, irmão. Tu não paga para ver Deus operar, não. Deus entra e opera na tua vida a hora que Ele quiser, porque Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua história. Quantos podem levantar as mãos comigo e dizer glórias a Deus? Mas o negócio está feio, irmão, está feio. Tem gente por aí ficando rica em nome do Evangelho, tem gente por aí ficando milionário em nome do Evangelho. Ajude meu programa, ajude a minha igreja, ajude meu rádio, ajude a minha televisão. E quando o povo vira as costas no caixa do banco, a pessoa vai e compra avião particular, a pessoa vai e compra mansão no exterior. Meu irmão, não é esse evangelho que eu acredito, não é esse Jesus que eu sirvo. Por favor, não se escandalize, porque eu não estou citando o nome de ninguém aqui. Eu não preciso atacar ninguém, eu não preciso me promover falando de ninguém. Eu estou falando o Evangelho, estou falando a palavra, o que Deus mandou eu falar, e eu vou falar aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, e tem gente que lança a semente na terra que não é fértil, e depois fica cobrando de Deus, que quer que Deus abençoe, prospere, resolva o problema, faça cair fogo do céu, resolva os negócios e faça milagres. Se você não olhar aonde tu coloca a tua semente, o fruto não volta para você. Aplique dinheiro na mão de um agiota, você vai ver quanto você vai ganhar. Aplique dinheiro na mão de um bandido, você vai ver quanto dinheiro você vai ganhar. No reino de Deus, as coisas são santas, porque o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Meu irmão, nós temos reverência, temos temor. Olha, a tesouraria da nossa igreja, quando vai contar os dízimos e as ofertas, tem oração antes, tem oração depois. Os irmãos mandam pedido de oração no envelope de dízimo, é orado nos envelopes de dízimo, é tudo com temor e tremor na presença do nosso Deus. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Meu irmão, eu nunca vou ficar rico, eu nunca vou ficar milionário, sabe por quê? Porque eu não nasci para roubar a igreja de Cristo, eu não nasci para roubar o povo de Deus. Eu nunca vou ficar milionário, porque se para ficar milionário eu tenho que enganar a igreja, eu quero ir para o céu, e eu quero te ver lá também. Aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Meu irmão, tem gente por aí barganhando a salvação. Então, mas vamos voltar aqui, que na igreja de Corinto, a linha teológica dos gregos queriam sabedoria. Jesus disse em Mateus 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Você pode dizer glória a Deus?
Eu estava hoje meditando nesse texto, o Espírito de Deus me levou de volta lá na casa de uma milionária que me levaram para orar, que quando entrei na casa dela eu não sabia nem como entrava. Eu passei por 5 salas para chegar na sala onde ela ia me atender, um tapete dessa altura aqui que eu nunca vi na minha vida. Eu fiquei de fora da sala, não entrava, até que a governanta disse, é para entrar, vai ali naquele sofá e senta. Eu disse, mas eu vou pisar nesse negócio aqui, dava até medo de pisar. Irmão, a mulher falava 6 idiomas, já contei isso para a igreja. Deus falou com ela em hebraico, filha, eu sou teu Deus, e hoje eu te abençoo, entro na tua casa e te dou paz. A mulher era rica, ela estava se divorciando do marido porque ela tinha lojas na Europa, e o marido dizia, você não precisa trabalhar, não quero que você viva dentro do avião para visitar as suas lojas, sendo que você pode ter uma vida de rainha, de princesa, no Brasil, quieta, descansando, tomando coca na piscina. Eu não quero que você vai trabalhar. Irmão, que problema, por causa disso eu fui lá orar nessa casa, porque o casal estava se separando. Essa mulher super culta, super sábia, amiga de autoridades do nosso Brasil, ela olhou para mim e disse assim, é verdade aquilo que esses pastores falam na televisão, paz, alegria, paz, salvação? Porque aqui em cima mora um famoso, e na casa dele tem briga de madrugada, tem discussão. Se é essa paz aí que vocês falam, vocês estão enganando o povo, vocês são mentirosos. E eu, Jesus, chega aqui, vem cá, Jesus, a mulher é calibre grosso, mas o Senhor, contigo ninguém pode, Jesus, vem cá. Jesus disse para mim assim, manda ela ficar quieta e ora que eu vou falar. Se a senhora pode ficar em silêncio um pouquinho, que eu vim aqui para orar pela senhora e eu vou orar. E quando terminamos de orar, a mulher foi impactada, porque o Espírito de Deus falou com ela em hebraico e ela entendeu. Eu não entendi, mas ela entendeu, e Deus falou com ela, e depois ela disse assim, me fala agora da tua igreja, como é que você prega? Eu disse, olha, eu não vim aqui para falar para você do nome da minha igreja, eu não vim aqui para falar de homens para você. Se você olhar para homem é falho, pecador, igual a senhora é, igual o seu marido é. Somos tudo pecador, mas se a senhora olhar para Jesus, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que regenera, e é Ele que pode resolver o teu problema, é Ele. Irmão, para a glória de Deus, aquela mulher toda empinada, toda emperequetada, quando terminei de falar isso, olha as lágrimas aqui escorrendo, porque diante do nosso Deus não tem coração de pedra que Deus não derrete, não tem incrédulo que Deus não quebranta. Meu irmão, aí depois a mulher queria que ia orar na casa dela toda semana. Eu disse, não, só quando Jesus mandar. Sabe por quê, irmão? Porque tem rico que gosta de comprar profeta. E Jesus disse para mim, não te quero fazendo visitinha na casa dos outros, não te quero com blá blá blá, querendo saber da vida dos outros, quero você isolado para quando eu te usar, a levar cá e a igreja possa crer e dizer amém. Está entendendo, irmão? Você só vai me ver tomando café na tua casa o dia que você estiver doente e eu estiver aqui com o Anderson lá orar por você. Se Jesus mandar, você está entendendo? Porque, irmão, nós temos que zelar por aquilo que Deus colocou na nossa vida. Bendito seja o Rei da Glória. Irmão, a pessoa quando é muito perde a credibilidade. E eu ia dizer que eu não sei porque eu estou falando isso, mas é hipocrisia. Eu sei porque eu estou falando isso. O Deus que rege, que dirige, que preside, que governa esta igreja está querendo falar com esse povo nesta noite. Cuidado aonde você vai e cuidado para quem você abre a porta da tua casa. Xanda cama nasce andalabassai. Meu irmão, recebi um telefonema de um amigo nosso lá dos Estados Unidos, e ele estava com um pastor profeta no escritório da casa dele, e disse, espera um pouquinho aí que eu preciso fazer um negócio. Foi na outra sala, foi no quarto, ligou, irmão Rogério, ora por mim pelo amor de Deus. Orei, disse, vamos orar, aleluia. Jesus disse para ele assim, não faça o que o homem está mandando você fazer, ponto. Ele falou, depois a gente conversa. Foi lá para o profeta e disse assim, o que Deus falou para você? Vim aqui buscar $5.000? Quem te deu meu endereço?
Não foi Deus que mandou. Quem mandou você aqui? Foi Deus que mandou. Pois Deus acabou de falar para mim agora que não é para mim dar o que você veio buscar aqui. Olha o profeta, disse assim: pois eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus. Pá, 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 pá. Saiu batendo o pé e foi embora. O irmão ligou para mim e disse: pastor, ora para mim que o negócio está feio, o homem me amaldiçoou. Eu disse: meu irmão, maldição sem causa não encontra pouso na cabeça de crente que obedece a palavra de Deus. O inimigo não pousa, o urubu não pousa na tua cabeça, não. Maldição não pousa na tua cabeça, não. Se você está obedecendo a palavra, Deus se responsabiliza por você. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Já vou encerrar já. Mais 5 minutinhos, dá para você aguentar? 5 minutos, bendito seja o Rei da Glória. Oh, Jesus está aqui, você está sentindo Ele aqui? Está sentindo? Cuidado quem bate na tua porta dizendo que é profeta do Altíssimo que Deus mandou, viu? Porque tem gente falindo empresa por aí em nome de um falso Jesus que Deus mandou, um falso Deus. Porque Deus quando manda Ele levanta, Ele não derruba não. Ele pode até deixar a pessoa ficar possessa, cair endemoniada, mas levanta liberto, porque o nosso Deus não derruba o homem, o nosso Deus levanta. Agora o nosso Deus derruba aquele que se levanta contra a obra de Deus, aí Deus derruba. Aleluia. Está sentindo Jesus aqui? Sabe o que o Espírito de Deus está transmitindo para mim agora aqui nessa tribuna? Diga à minha igreja: tem muitos que estão sendo afrontados pelo inimigo. Aquele que tem se levantado contra a noiva de Cristo vai tombar por terra. Porque Deus vai julgar a sua causa. Se tu é a noiva, Deus vai tomar a tua causa. Se tu é a noiva, se tu é a igreja, Deus vai tomar a dor da tua guerra e vai te dar vitória. Se você pode crer nisso, levante a tua mão e dá glória a Deus. Então os gregos ficaram dizendo que era uma loucura, porque esse Jesus, ele não gostava de falar difícil. Jesus falava na linguagem do povo. Se ele ia no meio de um povo humilde, ele falava humilde. Se ele ia no meio de um povo mais culto, ele confrontava a cultura do povo. Então Jesus era simples. Olhe para cá. Quando você vê gente complicando muito o evangelho, toma cuidado, viu? Que teve uma igreja que ficou rica na história da era cristã. Ela ficou rica porque ela vendia indulgência, ela vendia lugar para o povo morar no céu quando morresse, e ela ficou rica por causa disso. E tem gente hoje no meio evangélico querendo copiar isso. Toma cuidado, não deixa ninguém vender lugarzinho para você no céu, não, porque o teu lugarzinho no céu está garantido através do sangue do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O evangelho é simples, meus irmãos, né? Eu não sei pregar, sabe assim, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Pronto, uma pregação completa. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Quando você vai pregar para a pessoa que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, ele não quer falar, ele não quer saber de omelete, homilética, exegese, paracletologia. Isso é para crente velho, irmão. Isso é para crente que já tem o pé no chão, é enraigado na palavra. Para quem não conhece o evangelho, é Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém, meu querido? Diga comigo: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Você crê nisso? Aplaude a Ele nesta noite. Aleluia. Bendito seja o Rei da Glória. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Tem alguém aqui que foi salvo pelo sacrifício de Jesus? Diz amém. Teve alguém aqui que já foi curado por Jesus na sua vida? Diz amém. Tem alguém aqui que já recebeu a promessa e fala em línguas, recebeu o batismo com o Espírito Santo? Diz amém.
Tem alguém aqui aguardando o arrebatamento da igreja? Diz amém. Amém. Você conhece alguém que Jesus já levou? Diz amém. Amém. Eu conheço. Já levou meu pai, já levou um monte de tia minha, já levou um monte de pastor amigo meu. Eu estou aqui ainda, mas já levou um monte que eu conhecia. Já levou profetas, amigos meus, evangelistas, missionários. Já levou um monte. Então não cai nessa não, que Jesus está demorando, viu, irmão? Dá uma voltinha lá no Egito, viu? Que Jesus vai vir como ladrão da noite. Vai chegar, pá, pum! Tu vai estar lá olhando feio para o marido. Daqui a pouco, cadê? Não teu marido, é anjo. Está na glória. Tu vai estar lá querendo pegar a orelha do teu filho. Daqui a pouco, não é mais um filho, é anjo, está na glória. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Quantos estão esperando Jesus voltar? Diga glória a Deus comigo. Aleluia. Terminando, verso 22, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, e nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Os judeus pedem sinal, o grego pede sabedoria, e o cristão busca o quê? Eu quero ver Cristo. Eu quero ver Cristo. Eu quero, quando Ele me chamar, que não tenha nada que impeça eu subir para a presença dEle. Eu não quero que Ele me cobre. Você não ensinou minha igreja, você não pregou santidade, você não viveu na minha presença, você viveu uma mentira, você viveu uma farsa. Irmãos, eu quero ter poucos amigos, mas eu quero ir para o céu. Irmãos, eu quero ser chamado de chato, mas eu quero ir para o céu. Eu quero ser chamado de ignorante, mas eu quero ir para o céu. Eu quero ser chamado de quadrado, mas eu quero ir para o céu. Bendito seja o Rei da Glória. Meu irmão, Deus está mandando avisar para pessoas aqui: cuidado, você vai receber convite para tomar café com Cristo, mas esse café com Cristo é para pessoas que não querem mais frequentar a igreja, e não querem mais compromisso com Deus. Caia fora do café com Cristo, porque de Cristo esse café não tem nada, Deus não está nesse café. Você está entendendo? Isso está chocando os irmãos, porque é Deus que está mandando avisar a igreja. Vocês estão recebendo? Levante a mão e diga glória a Deus. Na sabedoria de Deus nós aprendemos que nada faz sentido sem Jesus. Jesus disse: os sinais seguirão os que creem, amém? Paulo disse: os judeus pedem milagre, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus, diga poder de Deus, e sabedoria de Deus, diga sabedoria de Deus. Estou fechando a Bíblia aqui, ó. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que o evangelho genuíno, verdadeiro, ele tem essas duas coisas: poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha para cá, sabedoria de Deus faz o homem mais indouto, faz o homem mais iletrado conseguir entender o plano da salvação e aceitar Jesus como seu Salvador. Meu irmão, não é difícil pregar para quem estudou muito, conhece muito, sabe muito. O difícil é você fazer entrar numa cabeça dura, fazer entrar numa cabeça que nega tudo, que rejeita tudo, que ignora tudo. Mas, irmão, o poder de Deus entra lá onde você acha que nunca vai entrar. O poder de Deus faz entrar. Você conhece alguém ruim? Você conhece alguém casca de ferida? Eu te convido a orar por esse ruim, orar por essa casca de ferida, porque aonde as tuas palavras não entram, a tua oração vai entrar. Aonde as tuas palavras não entram, o poder de Deus vai entrar. E a sabedoria de Deus, meus irmãos, faz a pessoa mais sábia deste mundo chegar ao nível de entender que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador, que não é Buda, que não é Hare Krishna, que não é Platão, que não é Sócrates, que é Jesus. Diga comigo, Jesus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Amém, meus irmãos? Cutuca o irmão que está do seu lado e diz para ele assim, ó: não tire o seu olhar de Jesus.
Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.